10 táticas para a oração. Eu acredito que a oração seja uma das grandes contribuições que um cristão pode oferecer para tornar este mundo um lugar melhor. Não se aprende a orar de maneira forte e eficaz apenas lendo o manual. Só se aprende a orar quando oramos. Ao orar, você descobrirá que não há continente, nem nação, nem organização, nem cidade, nem ofício, nem situação, nem circunstância, nem condição, nem governo, nem caso, nem questão e nem batalha que esteja além dos limites da força do efeito da oração. Não há pessoa, regulamento ou poder político no mundo que possa impedir a oração. A oração muda o jogo. Orar faz diferença. Sem a oração, nossa vida cristã nada mais é do que seguir uma lista do que é certo e do que é errado, que alguém elaborou. Com a oração, o cristianismo é vital, relevante, transformador e repleto do conhecimento e da presença de Deus. Se a oração fosse um esporte, seria um esporte de contato. A oração é o ponto de contato entre o céu e a terra. Ou talvez, melhor dizendo, a pessoa que ora que é o ponto de contato. O seu local de oração é o seu local de poder. O seu local de oração é o local onde você administra a mudança. Podemos até criar a mudança por meio da força, de vontade e da persuasão inteligente, mas não irá durar. A mudança real e irrevogável acontece somente através da oração. Primeira tática: ore com fé. Quando você orar, certifique-se de que você não vacile em sua fé. Conserve o que você aprendeu e a confiança que você recebeu em seu relacionamento com Cristo. Deus pode ressuscitar uma vida morta, um sonho, qualquer coisa morta. Basta você ter fé. Diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Romanos 4:17. Se Deus pode vivificar os mortos, Ele pode trazer seu casamento, seu negócio, seu trabalho e sua fé de volta ao alinhamento divino com suas promessas. Porém, muitas vezes é necessário mais do que apenas o ajuda-me, Deus, ajuda-me, Senhor. É preciso oração dedicada, fiel e repleta de fé, para que você se apresente a Deus, pronta para mudar e pronta para fazer o que Ele pede. Segunda tática: ore com determinação. Você não pode ser volúvel ao orar. Um dia você confia em Deus, no dia seguinte não. Um dia você ora para pedir algo e no dia seguinte pede o oposto. Você diz uma coisa a Deus com fé e depois vai tomar café com seus amigos e fala sobre como isso nunca poderá acontecer. Você é volúvel sobre o que quer e aonde vai. Como a Bíblia diz, fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Hebreus 10:23. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida, mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um para a outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Tiago
capítulo 1, versos 5 ao 8. Que não haja mal-entendido. Se você pronunciar palavras em oração sem acreditar nelas, elas não produzirão resultados. Repetir algo que ouviu alguém dizer, o que você leu em algum lugar sem convicção alguma, não produz alinhamento divino. Tome a decisão comprometida e consciente de concordar com a palavra de Deus. E, então, abra seu coração para acreditar e a sua boca para falar sem reservas. Terceira tática: ore com força. Não seja covarde. Mateus 11:12. Não seja covarde. Mateus 11:12 nos diz: o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Você não está implorando, você não está chorando e você não está persuadindo. Você está tomando o que legalmente é seu, de acordo com a palavra de Deus. Você deve vir de forma corajosa, como uma criança faria com um pai, como um príncipe ou uma princesa faria com um rei, como um injustiçado faria em um tribunal. Em Hebreus 11:6 nos diz: porém, sem fé é impossível agradar-lhe. Porém, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Se você sente que precisa implorar a Deus pelo que Ele prometeu, então você não conhece o Deus do céu. Ele é um galardoador. Ele não é mesquinho ao cumprir sua palavra. Mas, se você não entrar em sua presença como se lá pertencesse, então sua fé e sua compreensão precisam ser aprimoradas. Não é que você não seja humilde, é que você conhece Deus pelo Pai amoroso que Ele realmente é. Quarta tática: ore com amor. Não somos chamados a nos vingar de ninguém ou de qualquer grupo de pessoas. Se a vingança for necessária, será Deus que irá agir, não nós. Não somos chamados a julgar os autores de qualquer crimes, desastres ou doenças. Somos chamadas a ser libertadoras, salvadoras e para ministrarmos a cura. Somos chamadas, assim como Moisés, quando ele ergueu a serpente de bronze, lá em Números 21, versos 4 ao 9, a nos colocarmos entre o povo e o mal, erguendo Jesus para que aqueles que olham deste mundo para ele também possam ser salvos. Veja João, capítulo 3, versos 14 ao 15. Então, por isso devemos orar para ver aqueles que nos prejudicam ou as pessoas pelas quais oramos através dos olhos de Deus. Devemos orar para que Deus intervenha, como Ele fez com Paulo, e os faça seguir por outro caminho. Não podemos ter fé em alguma coisa se não estamos andando em amor, pois a única coisa que vale é a fé que opera pelo amor. Gálatas 5, verso 6. Quinta tática: ore com sinceridade. Há momentos em que estamos negando a verdade de uma situação, ou podemos apenas estar enganados sobre os fatos ou sobre como estamos interpretando as coisas. Mas um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Se nos abrirmos para Ele em oração e ouvirmos mais do que falamos, então há espaço para o Espírito Santo ajustar a nossa perspectiva. Ele nos dará a perspectiva da sala do trono de Deus, a qual jamais conseguiríamos por conta própria.
Além disso, não precisamos necessariamente orar os fatos. Precisamos sim orar a verdade. O fato é que o médico disse que você vai morrer em 6 meses, mas a verdade é que pelas suas feridas fostes curado. 1 Pedro 2:24. O fato pode ser que o seu marido não está agindo de forma amorosa com você, mas a verdade é que o marido descrente é santificado pela esposa. Porque, como sabes, ó esposa, se salvarás teu marido? Os fatos podem ser que você tenha um monte de contas não pagas sobre sua mesa, mas a verdade é que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Deus não precisa que lhe digamos os fatos. Ele os conhece melhor do que nós. Mas Ele precisa que concordemos com suas promessas para que possamos receber a provisão que Ele deseja oferecer. Afinal, a Bíblia não diz: reconhecereis os fatos, e os fatos vos libertarão, mas sim conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João 8:32. Sexta tática: ore com firmeza. A oração nunca é desperdiçada. A Bíblia nos diz: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Eu sei, por experiência pessoal, que 1 minuto em oração pode realizar mais do que uma vida inteira de outras atividades. Conserve as promessas do Senhor, independente de como as coisas aparentem no plano natural. Deus lhe responderá, se você o buscar de todo o vosso coração. Veja Jeremias 29, versos 11 ao 14. Sétima tática: ore com fervor. A vida nos lança obstáculos, e embora tenhamos diferentes origens e histórias pessoais, todas nós temos emoções, sonhos e paixões. Quando estamos emocionalmente envolvidos em uma luta, tendemos a orar menos e não a orar mais. Se quisermos ter uma vida de oração vitoriosa, precisamos transformar essas emoções e paixões em oração, em vez de deixá-las se tornarem um obstáculo à nossa vida. Então, aprendemos que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago 5, versos 17 ao 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas quando ele orou com fervor, Deus ainda assim o ouviu. Ele sabia como chamar a atenção do Deus que responde por meio do fogo. Jacó teve de lutar com Deus para conseguir a sua bênção. Veja Gênesis 32, dos versos 22 ao 32. Temos que vir a Deus fervorosamente, como realmente somos, e estar dispostas a permanecer em oração, mesmo que estejamos irritadas ou frustradas, até que recebamos a resposta de Deus. Deus entende as emoções. Ele as criou. Temos que estar dispostas a expressá-las com fervor, tanto quanto precisamos estar prontas para Deus mudá-las ou corrigi-las. Oitava tática: ore em posição.
Temos que saber onde estamos para orarmos de forma efetiva. Sabemos que estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus e que Jesus vive eternamente para interceder. Hebreus 7:25. Assim, o melhor lugar para orar é a partir de nossa posição em Cristo, fazendo as mesmas intercessões que Ele está fazendo sobre cada situação. Devemos orar em Cristo, como a própria pessoa que as Escrituras nos dizem que somos em Cristo. Nona tática: ore com propriedade. Orar em nome de Jesus não é apenas um encerramento que devemos fazer logo antes de dizer amém. Orar em nome de Jesus é o mesmo que ir ao trono de Deus. Assim como o embaixador vai ao trono de um rei estrangeiro em nome de seu próprio rei, usar o nome de Jesus é um outro privilégio em Cristo e sinal de nossa autoridade como representante de Jesus. As Escrituras dizem: "E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei." João 14, versos 13 ao 14. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelhos das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos 9 ao 11. Quando oramos em nome de Jesus, oramos na autoridade de Jesus. O nome de Jesus lhe dará o poder de vencer quando você realmente orar em seu nome. 10ª tática: ore com maestria. Para dominar alguma coisa, você deve praticar continuamente. Malcolm Gladwell fala sobre a regra de 10.000 horas em seu best-seller Fora de Série. O princípio é que aqueles que são mais bem-sucedidos em alguma coisa são os que passaram a maior parte do tempo fazendo essas coisas no momento certo. Charles Spurgeon colocou isso dessa forma: ore até que você consiga orar de verdade. Glória a Deus. Ore até que você consiga orar de verdade. Como já disse, a oração é uma jornada ímpar para cada uma de nós. Assim como cada uma de nós temos um chamado ou um trabalho diferente para fazer para Deus, cada uma trilhará um caminho um pouco diferente para entender o que realmente é a oração. Deus falará conosco de diferentes maneiras. E a maneira como Deus fala com uma pessoa pode ser nitidamente diferente da maneira como Ele fala com o outro. Por quê? Porque Deus não está interessado em nos fazer aprender regras e requisitos para que possamos viver a vida simplesmente seguindo o que nos foi dito a partir de um livro de regras. Ele quer que venhamos a Ele para que possamos conhecê-lo por nós mesmos. Ele quer uma relação única com cada uma de nós. Assim como Ele nos criou como indivíduos únicos, Ele quer partilhar da nossa jornada e vivê-la conosco dia a dia. É por isso que Ele criou os seres humanos em primeiro lugar. E é sua grande alegria quando vamos a Ele, sem dúvida ou reservas, para conhecê-lo de todo o nosso coração e deixarmos que Ele nos conheça plenamente. Deus é
relacionamento. E a chave para isso é orar com maestria.